Nos últimos dias, muita gente tem conversado sobre dois casos que deixaram a todos nós estarrecidos. Dois casos em menos de uma semana, um no Rio e o outro em São Paulo. Adolescentes suspeitos de matarem os pais, de matarem os irmãos. Um deles chegou a ligar para a polícia e contar que teria cometido crimes com requinte de crueldade. Ambos foram apreendidos e a polícia agora está investigando. E uma das perguntas que a gente se faz é: o que leva um jovem a agredir, a matar a família? E aí nós convidamos o psiquiatra Leandro Nogueira, que está aqui com a gente hoje. Leandro, já te agradecendo imensamente pela participação. E a gente fica assustado com esse tipo de situação, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas o que explica? Obrigado pelo convite, Imagina, bom dia. Obrigada. E provavelmente é um transtorno psiquiátrico grave. Né? Então, assim, uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que o diagnóstico, se a gente for pensar em psicopatia, ele só pode ser feito em adultos. Então, menores de 18 anos, nós nunca podemos dizer que é um psicopata ou tem um transtorno de personalidade antissocial ou sociopata, que são todos sinônimos. Né? Mas é muito provável, né, a polícia está investigando os fatos ocorridos, mas pelas características, hoje a gente fala de transtorno de conduta. Tá. Né? Mas pelo desenvolver da vida deles, provavelmente serão o que a gente chama de psicopatas. Pelas características. A primeira característica de um transtorno antissocial é a violação dos direitos dos outros. Eles têm isso sistemático na vida deles. Não respeitam o direito dos outros e fazem de uma forma fria, calculada, premeditada. E aí, no caso, eles vão dando sinais. Por exemplo, um dos adolescentes contou, né, que estava sentindo muita raiva porque recebeu ali um não. Quer dizer, vai se dando, né, sinal de que é possível um transtorno? Exatamente, Mônica. Até para você fazer o diagnóstico do psicopata no adulto, um dos critérios é começar a ter sinais de transtorno de conduta antes dos 15 anos. São aqueles adolescentes que transgridem regras de forma grave. Não é aqueles que fazem pequenas coisas, são aqueles adolescentes que agridem um colega a ponto do colega ter que ir para o hospital, que roubam, né, seja na escola, seja na vizinhança. Então, desde lá da adolescência, eles vão transgredindo regras a ponto de, entre aspas, gerar uma prisão, uma sanção. E são esses pequenos sinais que vão sendo dados até que podem chegar a cometer crimes mais graves. Né? E as pessoas acham que o psicopata é só aquele que mata. Não, tem outros que vão fazer coisas tão ruins quanto matar. Principalmente manipular, assediar pessoas. Mas é muito provável que esses dois jovens aí, né, pela história, eu vi o depoimento os trechos do depoimento de um, que diz que não arrepende, que faria tudo de novo, da mesma forma, que vão ter ali, aos 18 anos, um diagnóstico ali de um transtorno de personalidade antissocial, muito provável. Quando se percebe esses sinais que você nos contou aqui, é possível procurar ajuda para evitar um tipo de situação mais grave, Leandro? É possível, a família ela pode levá-los, né, normalmente quem faz esse tipo de tratamento são psicólogos e psiquiatras. Agora, uma dificuldade que a gente tem é que quem tem esse transtorno não acredita que precisa de ajuda. Então. Outra característica do transtorno é não sentir remorso e não sentir uma frieza. E não só com humanos, com animais. Eu já atendi uma pessoa que tem diagnóstico que ele pegou os gatos da vizinhança toda, matou e congelou no freezer e colocou na porta da casa dos donos. Foi colocando congelado. Então, assim, eles estão a frieza, uma crueldade e sem remorso nenhum. E eles não aceitam tratamento. É muito difícil. E o tratamento é o quê? Medicação? O que é? A gente trata os sintomas. Os sintomas. Então, eles são normalmente muito agressivos. Então, às vezes, você dá uma medicação para baixar a agressividade, a impulsividade, são pessoas muito impulsivas. Então, a gente tenta tratar os sintomas, mas o melhor tratamento seria a psicoterapia. Para ajudar, né? Eu tenho aqui algumas pessoas que estão comentando conosco. Tem uma senhora que tem uma filha de 11 anos e mudou o comportamento. De ficar revoltada com tudo e desanimada para isso. Aí ela quer saber,
está observando o comportamento da filha. Isso é normal para esta idade, mas ela não é agressiva. Pelo contrário, não suporta a injustiça. E essa mãe está preocupada diante do que a gente está conversando aqui. Só de não suportar a injustiça já é um pouco diferente da psicopatia. Porque eles não têm esse sentimento, né? De querer justiça. Uhum. Mas meninas, aos 11 anos, mãe, ela está começando os hormônios mudar. Então, a mudança de hormônio gera uma mudança de comportamento e essa fase da vida também de transformação, o corpo dela deve estar transformando, é só observar, né, e encaminhar. Normalmente fala para encaminhar para um psicólogo, que faz esse primeiro atendimento, mas tá observando sobre a mudança muito brusca de padrão. Conversa e carinho também? Conversa, acolhimento, entendimento. Deixa eu trazer mais uma senhora que está conosco. O vício em jogos eletrônicos pode ser a causa, porque é o mesmo que o vício em drogas, né? E ela traz uma questão, é preciso pôr limites, é preciso que os pais imponham limites, né? Que estejam em vigilância. O que você acha dessa opinião da nossa amiga? É muito boa pergunta. Um dos critérios da psicopatia é que eles fazem uso abusivo de substâncias ou de jogos, compras, então tem essa questão, essa relação com o jogo patológico e com os de substância. Num desses dois casos desses jovens aí, a família proibiu de usar o celular. Foi. Que segundo ele, para a polícia, ele matou porque os pais não estavam deixando ele usar o celular. Então, essa questão, tudo que é em excesso, se o jogo começa a ficar em excesso e tem jovem que quebra o computador, que quebra a televisão, joga o videogame no chão, não come, não toma banho, aí os pais têm que ficar de olho, porque isso daí pode ser um sinal, se for adolescente, de um transtorno de conduta. E o transtorno de conduta é o primeiro passo para ter um transtorno antissocial, que é diferente do TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Normalmente essas crianças com TOD, elas não vão para essa questão mais grave. O TOD, ele não comete crime, ele não quebra regras, agora os transtornos de condutas, eles são mais graves e provavelmente vai para esse lado aí da personalidade antissocial ou da psicopatia, sociopatia, que são a mesma coisa, são sinônimos. É muita atenção que a gente tem que ter com os nossos jovens, né? Muito autoconhecimento e informação, né, Leandro, para a gente ter uma sociedade tranquila. Não sei se eu estou sendo muito... Não, e a grande questão hoje, Mônica, é que os pais estão terceirizando a educação. Hoje tem essa cultura de que o filho não é educado em casa, ele é educado na escola, no curso de inglês, no curso de aquilo lá. E eles passam mais horas fora de casa do que dentro de casa. E fora de casa eles não vão ter educação, eles vão ter instrução. Entendi. E essa educação conta muito na hora de formar a personalidade do adolescente. Desse cidadão, né? Esse é o Leandro Nogueira, ele que é psiquiatra comigo aqui hoje, né? Trazendo aí essa informação. Multiplique, tá? Essa entrevista. Obrigada, viu, Leandro? Obrigado, Mônica.